comunhão que a gente pretende ter em conjunto daqui a pouco, logo em breve. Mas no momento, você da sua casa, a gente está aqui que a gente possa ter comunhão através do Senhor. Amém? Então, Rogério. Muito bem. Uma alegria estar com vocês hoje, nesta noite, aqui no Culto em Família. Nós estamos começando o nosso culto dando boas-vindas a todos os irmãos da IBF, dando boas-vindas àqueles amigos que também nos assistem, que estão sintonizando o nosso canal no YouTube. Lembro que nós estamos nos reunindo quarta-feira às 19h30 com oração e ação com o estudo bíblico. Às 19h30 na quinta-feira, oração e ação jovem, e às 19h30 na sexta-feira, com oração e ação kids. No domingo pela manhã, às 9 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical com o aplicativo Zoom. Depois temos o culto matinal às 10h30 e este culto em família às 19h30 no domingo. Mas vamos cantar juntos. Você canta aí de casa, nós cantamos aqui. Vamos cantar com o nosso grupo de louvor. Amém. Por nós foi pago um alto preço. Preço de sangue, preço de cruz. Vamos viver e honrar esse sacrifício. Foi pago um
nós iremos orar por aqueles irmãos que mandaram os seus pedidos de oração. Nós estaremos orando pela Ivana, filha da Edna, estaremos orando pela saúde da Rejane, pela saúde da tia Ruth, tia de Ana Paula, Bahia, pela saúde do Milton. Nós vamos estar orando também pelos aniversariantes, fazem aniversário essa semana, fizeram aniversário essa semana, a Clarinha, a Rejane, o Benhur, o Jorge Lima e a Rafinha, filha do Rafa e da Luzia, fez 3 anos de idade. Que coisa linda, que coisa boa. Vamos estar orando também ao final deste culto pelos profissionais de saúde, pelas famílias, pelos mais vulneráveis, pelos missionários e pastores e pelos governantes do nosso Brasil. Eu vou convidar agora o Kleber para que ele esteja orando, pedindo a Deus a unção do Espírito Santo sobre mim. Pai, mais uma vez te agradecemos por esse culto, por esse dia de vida que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor, porque podemos celebrar em culto, Pai. Isso não vai deixar de acontecer, apesar de estarmos nas nossas casas, Deus. Mas muito obrigado pela oportunidade de voltar aqui ao teu templo físico, Senhor. E quero te pedir nesse momento que o Senhor, no dia do pastor Rogério, Pai, traga aí uma mensagem do seu coração, Pai, dê as palavras certas que toquem os nossos corações e nos ajude, Senhor, a estar com os ouvidos preparados, nossas mentes preparadas e o coração aberto para receber a tua mensagem neste culto, Deus. Muito obrigado pelo teu cuidado conosco. Fica conosco, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Nós vamos agora abrir as nossas Bíblias. Eu vou pegar o esboço do sermão e quero pedir que você tenha a sua Bíblia em mãos ou o seu smartphone e você pode abrir no Velho Testamento, no livro de Isaías. Isaías vai ser o centro do nosso sermão desta noite. Isaías no capítulo 55, ok? Isaías 55. O título do nosso sermão é Senhor, sacia a nossa sede e a nossa fome. Isaías 55, versículos 8 a 13, eu vou fazer a leitura. E o texto diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Esse lindo texto de Isaías nos ensina muitas coisas importantes para a nossa vida. O versículo 11 vai nos dizer: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. E aí a gente se pergunta assim: mas essa palavra não voltará vazia para quem? Muitas vezes esse versículo é usado para o encorajamento dos pregadores. Será que é um texto para encorajar aqueles que testemunham do Evangelho? Provavelmente é mais do que isso.
Isaías 55 trata do profeta Isaías, das palavras que ele profere a mando de Deus, por orientação de Deus. Ele é profeta em Judá, no Reino do Sul. Ele é profeta do ano 740 a.C. ao ano 681 a.C., um longo período em que ele foi profeta ali, e ele é considerado o profeta do Evangelho. Olha só que interessante, ele está vivendo aí 740 anos antes de Cristo, e ele, na realidade, ainda assim é profeta do Evangelho lá em Judá. Ele falou da missão salvadora de Jesus ainda naquele tempo. Ele fez uma profecia de 7 séculos à frente, como se ele visse Jesus nos olhos. Muito interessante. Como se ele enxergasse a Jesus com os seus próprios olhos. Ele falou no seu livro, quase todo, sobre uma nação de pecadores que estavam sendo ali disciplinados. Aquela nação vivia um momento de opressão. Isaías viu os seus irmãos do Reino do Norte serem levados para o exílio e nunca mais voltarem. Embora ele estivesse no Reino do Sul, ele logicamente viu e soube do Reino do Norte sendo levado em 722 a.C., sendo levado para o exílio. Nunca mais tivemos notícias do Reino do Norte. Nos últimos capítulos de Isaías, a partir do capítulo 49, Deus então propõe um grande movimento de arrependimento e salvação no meio do povo de Deus. Isaías 55, como nós estamos lendo, no seu primeiro versículo, diz assim: a todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei, sim, vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Interessante que o primeiro versículo então de Isaías é uma chamada de Deus a todos aqueles que têm sede. Todos aqueles que têm sede. Na realidade, nós sabemos que o Senhor não quer que ninguém se perca. 2 Pedro 3,9 vai nos dizer isso: o Senhor não deseja que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele chama aqueles que têm sede. E o texto diz assim: venham, bebam, não só água, mas também leite, vinho, o melhor da terra. O Senhor quer o melhor da terra para nós. É interessante que o versículo diz assim: olha, venham, bebam do melhor, mesmo que vocês não tenham dinheiro, mesmo que vocês não tenham recurso, venham porque eu tenho o melhor para vocês. É interessante que aí Isaías, no Velho Testamento, 750 anos de Cristo, na realidade ele está falando da graça de Deus. A graça de Deus já estava apresentada ali em Isaías. Queridos, Deus nos chama para a prosperidade. Talvez alguém vai dizer assim: e pastor, o senhor está pregando teologia da prosperidade? Não. Eu não estou falando de prosperidade de dinheiro, de apartamentos, física. Deus nos chama para a prosperidade não vou nem dizer virtual, né? Para a prosperidade espiritual. Nós estamos tanto dentro do contexto virtual que aquilo não é físico, é virtual. Mas não, o Senhor está nos chamando para uma prosperidade espiritual. A prosperidade como teologia, ela é na realidade uma teologia enganadora, uma teologia materialista. É uma teologia que não atende ao verdadeiro propósito do Evangelho. Ele fala de pessoas que deveriam vir para que fossem prósperas, ainda que tivessem problemas de saúde, ainda que tivessem uma vida imperfeita, ainda que não ficassem ricas, ainda que não fossem sempre vencedoras nas suas questões aqui nessa terra,
ainda que tudo não desse certo sempre tudo nas suas vidas, ainda que fossem acometidas da Covid-19, mas ainda assim, o Senhor, através do seu profeta, nos chama para a prosperidade. Deus convida o homem para matar a sua sede nele, para matar a sua sede dele. Assim o Senhor chama o homem. O Senhor chama o homem para conhecer a Ele, para ser salvo por Ele, sair da sua mais triste condição de vida para ser elevado à condição de filho de Deus. Você já pensou o que isso significa? Homens e mulheres como nós, imperfeitos, pecadores, pessoas às vezes das mais desprezíveis sobre a face da terra, e o Senhor diz: olha, venha, beba, você que tem sede, venha e beba do melhor, beba do melhor. O Salmo 69, eu vou pedir que você deixe marcadinho aí o Isaías 55 e venha comigo a Salmo 69, 1 e 2. Dá uma mexidinha aí na sua Bíblia. Salmo 69, versículos 1 e 2, depois o versículo 35 e 36. Salmo 69, versículos 1 e 2 primeiro, diz assim: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. O Senhor chama pessoas nas condições mais degradantes da vida, envolvidas com as situações mais terríveis e aparentemente insolucionáveis, e diz: venha a mim, você que tem sede, e eu vou dar a você as águas mais puras, vinho, leite. É isso. Ainda nesse Salmo 69, versículos 35 e 36, está dito assim: porque Deus salvará Sião, Deus edificará as cidades de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos as herdará, e os que lhe amam o nome nela habitarão. Deus faz uma promessa de segurança, de uma nova condição. Uma coisa maravilhosa na salvação, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, é que nós somos tornados novas criaturas. Isso é a verdadeira prosperidade, salvação, mudança. E é interessante observar que o Senhor nos oferece a salvação eterna. Nossa alma eternamente estará com Deus, estamos salvos, habitaremos no céu, mas Ele já oferece mudança na nossa perspectiva de vida agora. E eu não estou falando necessariamente de questões materiais, mas a nossa satisfação, o nosso contentamento, a nossa forma de encarar a vida, de enfrentar a vida. Muitos pregadores neste tempo esqueceram das verdadeiras promessas bíblicas. Infelizmente, muitas pregações estão prometendo riqueza material, riqueza física, vitória física, mas na realidade, quando o Senhor nos chama para a prosperidade, Ele está dizendo assim: venha a Cristo, venha a Cristo por Cristo, não apenas pelos milagres possíveis. Venha a Cristo pela cruz, venha a Cristo pelo arrependimento de pecados, venha a Cristo para a salvação, venha para beber dele, porque você tem sede dele. A verdade é que nós temos sede de Cristo, nós temos sede de viver com Cristo agora e de viver com Cristo eternamente. Volte, por favor, lá para o texto de Isaías 55, volte para lá. E eu quero ver com vocês os versículos 2 e 3 de Isaías 55.
Eu vou ler versículos 1, 2 e 3 de Isaías 55, sobre essa graça aparente ali já no Velho Testamento e oferecida, já presente ali. Então, Isaías 55, versículos 1, 2 e 3 diz assim: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite, graça. E depois ele diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Interessante que o texto deixa claro que essa graça, que esse oferecer de matar a sede que Deus faz, independe dos seus esforços pessoais, independe da sua possibilidade, da sua capacidade de merecer. Ele simplesmente está dizendo: eu vou saciar a sede da sua alma, eu vou saciar a fome da sua alma. E o texto diz assim: ouvi-me atentamente, comei o que é bom. Comei o que é bom. Tantas vezes nós temos ouvido palavras, nós temos procurado soluções, nós temos procurado salvação, procurado relacionamento com Deus, procurado paz, comendo o que não é bom, absorvendo o que não é bom, o que é incapaz de satisfazer. Se você quiser matar a fome da sua alma, dê ouvidos a Deus. Romanos 10:17 diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O texto que nós lemos agora aqui em Isaías 55, no versículo 3, diz assim: ouvi e a vossa alma viverá. Ou seja, se você ouvir aquilo que não é capaz de salvar você, se você der atenção àquilo que não é capaz de transformar a sua vida, se você der ouvidos para a coisa errada, a sua alma morrerá. Porque é ouvindo a palavra de Deus que você terá a sua vida transformada e que a sua alma viverá. O versículo 3 ainda aqui de Isaías 55 diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim. 750 anos antes de Cristo, o profeta dizia: vinde a mim, inclinai os ouvidos, vinde a mim. Jesus vai usar essa expressão, vinde a mim, 750, 760, 770 anos depois, para dizer lá em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus vai repetir esse convite 770 anos depois dessa profecia. O versículo 4 ainda aqui, voltando para Isaías 55, versículo 4, vai dizer assim: eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Aqui uma profecia messiânica, Deus dizendo: e eu o dei. Dei a quem? Dei a Cristo. Dei a meu Filho Jesus a vocês. Eu o dei. Eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. O Senhor nos deu o Filho. Deus, o Pai, deu o Filho para nós. E a gente fica pensando: puxa, Deus entregou o seu Filho Jesus, quão maravilhoso é isso, quão terrível é isso. Quando a gente pensa em alguém entregar o Filho, isso também tem uma conotação terrível. Há que haver um desprendimento muito grande. Nós gostamos muito de ouvir a história de Abraão,
com o seu filho Isaac. Gostamos de ouvir lá em Gênesis 22, versículos 10 a 12, quando Abraão leva o seu filho para aquele monte na terra de Moriá, e Deus havia cobrado de Abraão o sacrifício do seu filho, e ele o leva lá, e ele obedece, e ele vai com uma imensa dor no coração, quando ele vai sacrificar o seu filho. Gênesis 22, 10 a 12, nos mostra que ele ouve o seguinte: Abraão, não estenda a mão sobre o rapaz, agora sei que temes a Deus e não negaste teu único filho. Mas quando se trata de Jesus, a mão desceu. Quando se trata de Jesus, ele foi sacrificado no nosso lugar. O Deus do céu, o Pai, deu Jesus por nós. E a gente fica pensando, não foram aqueles romanos, não foram os judeus que levaram Jesus à cruz, não foram eles que levaram Jesus à morte, mas Deus, o Pai, deu Jesus por amor a nós. Por amor a nós. Isaías 53, volte um pouquinho aí o seu texto aí, Isaías 53, versículos 1 a 6, nos mostra claramente como o Senhor Deus fez cair sobre Jesus o nosso pecado, quando Ele o deu a nós. Isaías 53, 1 a 6 diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um broto perante ele, como raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência nem formosura, olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Ele está falando de Jesus, o Filho, a quem Deus Pai deu para nós. Versículo 4, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelos nossos erros e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. É tremendo, é tremendo. É tremendo observar isso. O Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. A gente tem que lembrar que Deus é bom, mas Deus é completamente justo. E o seu pecado, o meu pecado, tinham que ser pagos. Eles tinham que ser pagos. Ainda em Isaías 53, versículos 10 e 11, está escrito: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O Senhor deu o seu Filho para morrer na cruz por você e por mim. Queridos, há um tempo próprio para dar ouvidos à oferta de salvação que Deus nos faz. Este tempo é o tempo próprio para dar ouvidos. Continue a seguir Isaías 55. Eu quero que você preste muita atenção no versículo 6 de Isaías 55.
que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Há um tempo certo, há um tempo limitado, para que você receba o sacrifício de Jesus que purifica o seu pecado, que você diga: eu me arrependo, eu busco ao Senhor, eu quero que Jesus venha morar no meu coração, eu creio que Ele morreu na cruz por mim, no meu lugar. Há um tempo certo. Não há como ler esse versículo que eu acabei de ler: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Esse versículo foi a última palavra que eu ouvi da minha mãe antes da sua morte. Foi esse versículo. Eu visitei no hospital e perguntei: mãe, sobre o que você quer que eu pregue no domingo? Isso era uma sexta-noite. E ela disse: filho, prega sobre buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Ela estava bem velhinha e ela sabia muito bem a urgência do tempo. Há um tempo, e o tempo é esse. Você precisa ter consciência da urgência desse tempo, de aceitar o sacrifício do Senhor, de dar à sua sede, beber da água da vida, comer do pão da vida, que é Jesus Cristo. O versículo 7 então vai nos dizer: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo deixe os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. O segredo da salvação está em arrependimento dos pecados e fé no Senhor Jesus Cristo. Decisão não é uma ideia reducionista, apenas um gesto figurado, um gesto apenas para demonstração, não. É preciso que você tome isso como a decisão mais séria e mais importante da sua vida e faça de todo o seu coração. Às vezes a decisão, aceitar a Cristo, levantar a mão, às vezes essa decisão é muito banalizada. Meu pai era um bom pregador. Meu pai fez seminário e ele não chegou a terminar o seminário. Ele era um pregador muito criativo. Então, eu muitas vezes assisti meu pai pregando, desenhando, ou pregando, fazendo ventriloquia, e era interessante que papai fazia essa pregação muito criativa, né? E quando ele pregava na igreja batista do Tauá, uma igreja aqui próxima, havia uma menina, quando eu era criança, ela era menina também, e essa menina, ela ia e aceitava Cristo todas as vezes que meu pai pregava. Todas as vezes que meu pai pregava, ela levantava a mão, aceitava Cristo e ela na frente da igreja chorando, né? Ela ficava emocionada, era uma criança, então ela se decidia todas as vezes. Mas quem precisa se decidir todas as vezes, provavelmente não se decidiu ainda vez nenhuma, né? É preciso a compreensão daquele gesto, a compreensão daquele passo, a compreensão do arrependimento de pecados e a decisão sincera, plena, completa, entrega. Eu creio no Senhor Jesus como Filho de Deus, aquele que morreu na cruz para me salvar. E essa decisão que você pode tomar nesse dia de hoje, porque é tempo, buscar o Senhor enquanto se pode achar, essa decisão é capaz de levar você à regeneração, que é nascer de novo. No Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 3, Jesus diz assim: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não basta apenas fazer um gesto, levantar a mão para ser salvo, mas sim se arrepender dos seus pecados, crer para nascer de novo, viver uma nova vida com Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz algo maravilhoso. Ele diz que todos aqueles que creem são feitos novas criaturas, tudo se faz novo. Abra sua Bíblia comigo aí, 2 Coríntios 5,17, esse texto lindo. 2 Coríntios
5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Há, infelizmente, talvez, muitas pessoas que afirmam já terem feito uma decisão por Cristo, mas ainda não são salvas, porque na realidade elas não se arrependeram dos seus pecados. Na realidade elas continuam cometendo os mesmos pecados, as mesmas falhas de sempre. Elas na realidade não aceitaram a Cristo no seu coração, não se tornaram novas criaturas. É preciso sincero arrependimento, mudança. Se arrepender e crer no Senhor Jesus significa mudança de vida. Quero ainda ler com vocês, finalmente, voltemos ali para Isaías 55, lendo ainda o versículo 7 de Isaías 55, lembrar: deixe o perverso o seu caminho, mudança. O iníquo deixe os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Quero dizer esta última palavra que está no versículo 11, o versículo 11 de Isaías 55, que diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus sai da boca de Deus para o seu coração. Quando você ouve a palavra de Deus e a recebe no seu coração, ela não volta vazia. E apraz a Deus, alegra a Deus que ninguém se perca. E o que Deus designou para você é crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Eu quero contar uma história final para ilustrar esse sermão. Eu queria que você prestasse atenção nessa história com H, história verdadeira, contada pelo pastor Paul Washer. O pastor Paul Washer era um pastor americano, um homem que viveu parte da sua vida nas trevas, distante completamente de Deus, mas no momento que ele tomou a decisão na sua vida, que ele aceitou a Cristo, e o testemunho dele é algo que abala as pessoas, ele realmente se tornou uma nova criatura. Ele conta que certa vez ele fez uma série de conferências, e ele é um homem que prega pelo Brasil todo, já esteve pelo mundo todo, já esteve pregando aqui no Brasil também. E Paul Washer conta que estava certa vez pregando no Alasca, e pregou para um grande auditório, e havia na primeira fileira um homem corpulento, forte, bastante jovem, talvez na faixa dos 40 e poucos anos, ali aquele homem muito forte. E esse homem ouviu a mensagem de Paul Washer, ouviu a pregação do Evangelho mais pura, e ao final daquela série de conferências, aquele homem procurou Paul Washer, e então ele disse assim: eu vim aqui para ouvir a palavra de Deus, mas eu não senti nada. E eu queria dizer uma coisa para o senhor. E Paul Washer parou ali com ele, embora muitas pessoas quisessem conversar, ele sentiu que aquele homem estava muito aflito. E Paul Washer, que já tinha o seu voo de volta para os Estados Unidos, para a sua casa marcado, ouviu daquele homem: pastor, não me abandone, eu não consegui crer, e eu estou morrendo. E o Paul Washer perguntou: mas como o senhor está morrendo? Ele disse: eu tenho câncer em estado muito adiantado, embora a minha aparência seja uma aparência de saúde, eu estou morrendo. O médico disse que eu morro no máximo em 3 semanas. No máximo em 3 semanas. E o pastor Paul Washer sentiu aquilo de forma tão profunda no seu coração, que ele disse: eu vou cancelar o meu voo e eu vou ficar com você.
Interessante que ele fez isso, cancelou o voo e resolveu ficar com aquele homem ali no Alasca. E naquelas últimas 3 semanas, ele ficou falando de Cristo para aquele homem. E ele falava de Cristo, ele descrevia o plano de salvação, e ele pregava para aquele homem. E aquele homem tinha uma grande angústia, porque ele dizia assim para Paul Washer: eu não consigo crer, eu não consigo. E aquele homem continuou pregando. Paul Washer continuou pregando para ele. Passou uma semana, passou 2 semanas, já estava próximo do fim da 3ª semana e ele piorou de saúde. Estava se cumprindo aquilo que o médico tinha dito. E o Paul Washer também estava triste porque não via aquele homem conseguindo crer. E Paul Washer conta que aquele homem abriu a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, nesse texto tão conhecido, e aquele homem começou a ler João 3,16 repetidamente, e ele leu: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus... Paul Washer conta que lá pela 10ª, sei lá, vez que ele leu, ele para, aquele homem para. Ele diz: entendi. Eu entendi, eu creio. E aquele homem grande, ele disse que, ele descreve até a camisa, uma camisa quadriculada. Aquele homem aceita Jesus. Ele fez uma oração de entrega, aceitou a Cristo, matou a sua sede, recebeu a graça da salvação. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. 3 dias depois, aquele homem morreu, salvo. E eu quero terminar essa palavra repetindo para você aquilo que está dito em Isaías 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. O Senhor está perto de você agora. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Aceite. Ele mandou o seu Filho, ele deu o seu Filho, e ele morreu na cruz por você. Se arrependa dos seus pecados. Aceite Jesus. Eu vou convidar a igreja, todos aqueles que estão nos assistindo, agora que estejam em oração, orando por aqueles que podem fazer uma decisão por Cristo agora. Todos vocês. Vamos orar, vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, tem misericórdia, Senhor, de nós. Muito obrigado, porque o Senhor Deus deu o seu Filho Jesus para morrer na cruz, para nos salvar. Senhor Deus, fala o coração e a mente desses que estão nos assistindo. Se alguém ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, eu suplico que o Teu Espírito Santo fale o seu coração e a sua mente, para que isso aconteça agora. Que haja salvação no meio do povo. E eu quero convidar você agora para fazer essa oração comigo. Você que está me ouvindo, é você mesmo. Diga assim: eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus morreu na cruz por mim. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Que você possa ter feito essa oração comigo hoje. Se você quiser, depois você pode mandar um WhatsApp para mim, você pode ligar aqui para a nossa igreja, você pode declarar que aceitou Cristo. E eu vou ter muito prazer
em me comunicar com você, orar com você, discipular você, e você certamente, aceitando Cristo, é salvo e uma nova criatura. Amém? Nós vamos cantar, vamos louvar a Deus por tudo que Ele é, e vamos agradecer ao Senhor, porque Ele deu o seu Filho por nós. Amém. Você que está em casa, você que está aí nessa mensagem com a gente, conta comigo, conta com a gente, conta com a igreja do Senhor, que a gente seja igreja sempre. Amém. Queridos, que bom ter
ter tido vocês conosco nesta noite, acompanhando este culto, e nós ficamos muito felizes. Nós vamos estar nos encontrando novamente na quarta-feira no Oração e Ação Estudo Bíblico. Agora eu vou convidar a Larissa para encerrar esse culto, orando pelos aniversariantes, orando pelas autoridades, por todos aqueles que fizeram seus pedidos. Paizinho, mais uma vez, obrigado por esse dia, Deus. Obrigado porque podemos estar aqui, ó Deus, porque temos o ar para respirar, ó Deus. Obrigado porque até aqui, ó Senhor, tem sustentado, Deus. Se com cada pedido feito, Deus, seja pelo pedido de saúde, ou seja pelo pedido de agradecimento, no caso, de ter feito aniversário, Deus, que o Senhor esteja cuidando de cada vida, Deus. E também com os missionários, ó Pai, nesse momento eles estão enfrentando tantas coisas, Deus, que o Senhor esteja, continue com eles, ó Pai. Você também com os nossos líderes, ó Deus, com todas essas questões, ó Pai, que o Senhor esteja vendo de tudo, Deus, que o Senhor é dono de tudo, Pai. Muito obrigada, Deus, pela palavra que o pastor deu, Deus, que tocou certamente em vários corações, ó Pai. Que o Senhor venha trabalhar em cada um deles, ó Pai. Seja com a igreja, Deus, o Senhor aqui na terra. Essa oração que eu te faço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Então, até o nosso próximo culto. Até lá.